Então, pessoal, como eu já me apresentei a vocês, eu sou o professor Maurício, tá bom? E na nossa aula de hoje, a gente vai tratar sobre o histórico da agricultura e da agroecologia. Então, quando se fala em origem da agricultura, a gente volta no tempo, a gente volta 10 mil anos atrás, lá para o período neolítico. Esse período pré-histórico, ele foi conhecido por um marco, que foi o homem deixou de ser nômade, ou seja, ele parou de migrar de um lugar para outro e tornou-se sedentário, ele ficou num único lugar. E foi exatamente a partir desse ponto que o homem se fixou num lugar que ele passou a desenvolver a agricultura, tá bom? E aí, geralmente os homens, esses homens primitivos lá do Neolítico, eles ficavam em regiões que estavam perto de lagos, né, para poder desenvolver essas atividades agrícolas. Tá? Assim, não tem uma região específica de onde surgiu uma localização exata, mas tem uma região que eu vou mostrar para vocês, onde acredita-se que a agricultura neolítica surgiu. Tá bom? E vale lembrar também que hoje em dia a gente vive numa era que a tecnologia é bem avançada, então a comunicação é super rápida, né? Graças à internet. Mas antigamente não havia comunicação entre as populações, também não havia veículo, enfim. Então era muito mais difícil registrar algo tão concreto com relação a essas origens. Mas o marco principal é esse: a agricultura neolítica surgiu quando o homem deixou de ser nômade, ou seja, quando ele parou de migrar de um lugar para outro e ficou fixo num lugar. A partir daí ele começou a domesticar espécies de animais e vegetais. E aí, pessoal, outra coisa importante também é que antigamente a agricultura era considerada uma arte. Hoje a agricultura é uma ciência, existem várias pesquisas, vários programas de melhoramento genético. Por exemplo, o programa de melhoramento genético da Embrapa, um dos melhores do mundo. E essas pesquisas elas são aplicadas no campo e estão sempre em constante mudança nas universidades, centros de pesquisas, laboratórios e por aí vai. E aí, quando se trata desse desenvolvimento também da agricultura, vale citar a pecuária, né? No momento em que começou a domesticar espécies animais que também iriam contribuir aí como ferramentas de apoio para o uso agrícola, tá bom? E aí vem a parte negativa. Esse avanço da agricultura, ele foi acompanhado pelo avanço da degradação ambiental, desmatamento, assoreamento de rios e lagos, seria a deposição de solo nos lagos, diminuição da biodiversidade e por aí vai. Na medida que a agricultura foi avançando, infelizmente tivemos esses pontos negativos, mas ao mesmo tempo tivemos a parte positiva que foi aumentar a disponibilidade de alimentos. E aqui, pessoal, nesse mapa podemos ver a região ali da agricultura neolítica, que seria acreditada, que acredita ser onde surgiu as origens, né? É uma região grande, ela se estende do Egito aqui, pega Iraque, Síria, Kuwait, e essa região, ela era chamada de crescente fértil. Ela continha vários rios, né? Tínhamos ali o rio Tigres, o rio Eufrates, e tudo isso possibilitava ainda o desenvolvimento da agricultura, porque sabemos que para plantar espécies de vegetais a água é muito importante. Então foi essa região aí que foi o marco ali, aqui no mapa essa região verde é a região aproximada do Crescente Fértil, foi nessa região que a agricultura foi surgindo em diferentes populações, tá bom? E aí, um pouco tempo depois, mais ou menos em 7 mil a.C., o homem passou a domesticar os animais e depois, em 6 mil a.C., domesticaram o gado. E aí, pessoal, no início as ferramentas eram muito rudimentares, tá? Ferramentas de pedras, ferramentas de metal. E a partir do momento, logo no início, que não demandava de uma tecnologia muito avançada, né? Então a agricultura era aquela coisa muito braçal. A mão de obra era mais ou menos 80% da população mundial. Então era tudo na força do braço mesmo. Tá? E aí, com o passar do tempo, foram havendo desenvolvimentos tecnológicos. Vale citar um marco. Né? Em algumas ocasiões no mundo, houve uma escassez de alimentos e uma fome extrema, como por exemplo a Idade Média. A Idade Média, inclusive, é marcada por uma pandemia assim como tão cruel quanto a do coronavírus, que foi a peste negra. Na verdade, a peste negra foi ainda mais cruel porque na época da Idade Média não existia saneamento básico. A expectativa de vida média das pessoas era de 30 a 40 anos.
produziam muito pouco. E aí foi justamente diante dessas adversidades, escassez de alimentos, que o homem passou a aprimorar os seus conhecimentos, as suas técnicas de agricultura, aí passou a entender sobre manejo de solo, né, sobre plantio de espécies vegetais, plantio de leguminosas, e por aí vai. Todos esses aparatos tecnológicos contribuíram para a evolução da agricultura. Alguns, inicialmente trouxeram pontos positivos, mas a longo prazo podem ser negativos, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos, fertilizantes e herbicidas. Vamos falar um pouquinho mais à frente. E aí, pessoal, depois da agricultura neolítica, veio a agricultura medieval. O marco dessa agricultura medieval foi o surgimento dos arados. Tá? Os arados que vão ajudar aí a arar a terra, a tratar a terra, tá bom? Na agricultura medieval, o famoso, que deu um diferencial dela em relação à agricultura primordial para a neolítica, foi o arado de charruá, tá bom? Esse arado aqui é uma tecnologia diferencial e foi algo também que aproximou ali a agricultura da pecuária. Tá? Aí passou-se a usar também a mão de obra animal. E aí, uma das coisas também que contribuíram para essa revolução da agricultura neolítica para a agricultura medieval foi o arado escarificador e a grade de madeira, juntamente com a tração animal. Tudo isso poupou o homem de realizar aquela mão de obra mais braçal, e aí, com a mão de obra animal, foi possível também cultivar uma área maior. Né? Porque imagine aí, na força do braço, se arar uma terra muito grande, é complicado. Mas aí, com o uso da tração animal, houve essa facilidade. E aí, veio a famosa Revolução Agrícola, né? Que foi ali entre os séculos 18 e 19. E quando se trata de Revolução Agrícola, vale citar esse carinha aí, esse carinha esquisito que tem na foto, ele é o Jethro Tull. Ele era um considerado Einstein da agricultura, né? Ele foi um agricultor inglês pioneiro que conseguiu construir várias espécies, ou construir várias máquinas, e dentre eles, esse equipamento aí, esse arado, que foi uma revolução, que ajudou bastante no cultivo agrícola. Outro carinha famoso, quando se trata da Revolução Agrícola, é esse barbudo, Cyrus McCormick. Ele inventou a ceifeira mecânica em 1831, e essa máquina era puxada de cavalos para colher trigo. E foi uma das invenções mais importantes da história de inovação agrícola. E uma coisa importante, que fique bem claro, tá bom? A Revolução Agrícola reduziu o problema de escassez de alimentos e também aproximou a produção vegetal da agropecuária, tá? Mas sempre quando, às vezes a gente tem um ônus, mas a gente também tem o bom, né? Dentro desse contexto aqui, na verdade, um problema foi também que a Revolução Agrícola caminhou junto com o abuso de agrotóxicos, tá? Agrotóxicos, agrodefensivos, herbicidas, inseticidas, por aí vai. Tudo isso causou danos ao meio ambiente. Ao longo da linha, na nossa disciplina, iremos acompanhar isso com mais calma, tá bom? E aí, pessoal, quando se trata aqui do Brasil, quando se fala em Brasil, a gente lembra do Brasil Colônia, né? O Brasil Colônia produziu muita cana-de-açúcar e também usou muito extrativismo através da exploração do pau-brasil, tá bom? Inclusive, o pau-brasil, que em 55 anos os portugueses dizimaram 600 mil quilômetros que estavam plantados pau-brasil. Era muito grande em apenas 5 décadas, tá? Os caras chegaram aqui acabando com tudo. Resumo. E aí era comum, existiam alguns plantios comuns aqui pelos índios, né? Pelos tupis. Mandioca, amendoim, tabaco, batata doce e milho. E desses aí, inicialmente foi cultivado muito mandioca, mas quando eles viram a possibilidade de explorar a mão de obra escrava, aí eles passaram a explorar cana-de-açúcar, algodão, cacau, tabaco e café. A cana-de-açúcar foi por muito tempo a monocultura mais produzida aqui. Né? E aí os engenhos de cana-de-açúcar, a gente sabe que tem um marco trágico, né? A questão da escravidão. Era um trabalho extremamente pesado. E, além disso, a cana-de-açúcar também contribuía muito para o desmatamento. Tá? Porque, para a produção de lenha, para os engenhos, eles cortavam muitas árvores. Então, foram muitos impactos aí dessa época. E aqui, quando se trata no café também é um marco, né? O
café chegou aqui no Brasil no meados do século XVIII, e aí ela ficou ali, a cafeicultura foi bastante produzida na região sudeste e no estado de São Paulo. Só que a cafeicultura tem um problema, vou falar mais à frente, tá? E assim, cresceu muito a cafeicultura brasileira, inclusive o Brasil chegou a ser o pioneiro das exportações, só que o que acontece? Mesmo após a abolição da escravatura, a produção de café era análoga à escravidão. As condições de trabalho eram terríveis e isso foi uma das coisas que manchou aqui a cultura do café aqui no Brasil. E ainda hoje, se eu não me engano, teve alguma região, não lembro onde foi, acho que foi no Rio Grande do Sul, que encontraram pessoas vivendo em regimes análogos à escravidão, tá bom? Em plantio de café. Então, a cafeicultura, ela está relacionada a isso daí. Tá mudo para todo mundo? Ou só para o Yuri? Quem pode confirmar? Estou conseguindo te ouvir. Eu estou ouvindo. Então é só o Yuri mesmo. Yuri, sai da sala e volta. Para ver se... Pronto. Sai da sala e volta. Então, pessoal, com o passar do tempo, o café aí teve esse domínio, mas ainda assim vieram alguns probleminhas que a gente vai ver. E aí, a agricultura tem a parte positiva, que é conseguir suprir essa demanda de alimentos, né? Só que, a partir do momento que a agricultura virou um comércio, paralelamente aumentou a degradação ambiental, né? E aí, por exemplo, quando a gente pensa lá nos primeiros sítios, lá nos primórdios, lá no Neolítico, já tinha degradação ambiental, degradação humana. E, na medida em que a tecnologia foi avançando, essa degradação só aumentou. Principalmente quando pensamos na monocultura, né? A monocultura, pessoal, é o cultivo de uma única espécie vegetal. Tá bom? Ao longo de nossa disciplina, eu vou falar bastante sobre monocultura, fazer críticas, inclusive. Tá? A base da monocultura é simplesmente você desmatar, plantar uma única cultura, usar agrotóxico pra caramba, usar adubo pra caramba e pronto. Isso causa um desequilíbrio absurdo no meio ambiente. Então, a monocultura é muito ruim. E aí, quando se trata aqui do Brasil, o modelo de produção brasileiro era muito predatório, né? Destruiu os recursos naturais, o pau-brasil mesmo, foi um desmatamento absurdo. Esse ciclo do açúcar e do café prejudicou a Mata Atlântica. Tem alguém com o microfone ligado? Pode desligar, por favor? Tá fazendo barulho na aula. E outra coisa também, o Cerrado também perdeu muito parte da sua cobertura vegetal, principalmente pela questão da agropecuária. Tá bom? E a Amazônia, 20%. E aí, pessoal, quando se trata aqui do pau-brasil, né, essa história também de desenvolvimento da agricultura brasileira se relaciona com a destruição da Mata Atlântica. Tá? Como eu falei lá no início, o território tupi foi queimado em 55 anos. E aí, no início também, os portugueses se aproveitaram da mão de obra dos índios para poder explorar esse pau-brasil. Cerca de 2 milhões de árvores foram extraídas no primeiro século e afetou cerca de 600 mil hectares de Mata Atlântica. É um resultado, assim, exorbitante. Tá? E aí a cana-de-açúcar também foi outra cultura que favoreceu o desmatamento. Tá? Foi um impacto muito grande. E no Nordeste, inclusive, foi um lugar que houve bastante degradação ambiental. E aqui é uma foto do Vale do Paraíba, tá? Antes e depois, só para vocês terem noção da extensão do desmatamento, tá? Antes e depois. E aí, gente, quando se trata do café, o que eu ia contar para vocês é justamente o seguinte. Antigamente, acreditava-se que o café ele tinha que ser coberto, ele tinha que ser plantado por um solo que fosse coberto por uma floresta virgem, tá bom? E por causa disso, houve muito desmatamento, tá? Houve muito desmatamento. E aí, esse desmatamento, ele foi ali do todo o estado de São Paulo, pegou parte do Paraná e houve um desmatamento, assim, extraordinário, tá? Um absurdo. Porque eles acreditavam realmente que o café era melhor em solo coberto de floresta virgem. Só que isso causou inúmeros impactos ambientais e irreversíveis, né? Que as florestas são extremamente importantes. E aí, dentro desse todo contexto
veio a industrialização, né, que foi um dos marcos também para a agricultura. Né? Em alguns países, essa industrialização ela começou ali em meados do século XVIII, em outros no século XIX, e em alguns foi mais tardio, como exemplo aqui no Brasil, que foi mais ou menos no século XX. Tá bom? Um galo cantando aí, não sei se ele está participando da aula, mas enfim. E aí a industrialização ela trouxe consequências positivas, tá? Ela mudou a força de trabalho, né? Possibilitou aumentar a quantidade de área produzida, mas ela também possibilitou a concentração de renda, porque diminuiu o número de fazendas e as fazendas de grande porte cresceram muito. E isso provocou êxodo rural, porque as pessoas que não conseguiram acompanhar esse desenvolvimento agrícola, elas passaram a migrar para as grandes cidades. E, por exemplo, aqui no Brasil, isso tem um histórico ruim, que aumentou em muito a pobreza e a quantidade de populações nas favelas. As pessoas se viram impotentes de produzir alguma coisa, e aí foram para a cidade tentar ganhar algum emprego, conseguir um emprego, tentar ganhar pão, e a situação foi bem complicada. E aí, pessoal, a princípio, os pontos positivos seria uma agricultura bem sucedida, né? Conseguiu suprir a demanda crescente de alimentos, porque a população aumentou bastante, houve um crescimento populacional muito grande depois da Revolução Industrial e Revolução Verde, aumentou a produtividade e também os preços caíram, que é aquela famosa lei da oferta e demanda. Vocês lembram no início da pandemia, todo mundo procurando álcool em gel, os preços foram lá para cima? Então, nessa época, alguns produtos agrícolas que tinham uma baixa quantidade, eles tinham preço caríssimo, mas a partir do momento que aumentou a disponibilidade desse produto no mercado, os preços caíram, tá bom? Por isso que é muito importante ter uma produção lá para os caras. E aí, com relação à origem da agricultura, vamos destacar aqui no Brasil a primeira fábrica de tratores, que foi em 1959. Isso aí contribuiu bastante para otimizar a produção agrícola. Contudo, também contribuiu para a degradação ambiental, porque o advento dessas máquinas promoveu o uso intenso do solo, o desenvolvimento do solo, e tudo isso acaba prejudicando a qualidade do solo e, consequentemente, a sua fertilidade. E aí, em alguns mercados foi mais antigo, por volta do século XVIII, e aqui no Brasil já foi ali entre o século XIX e o século XX, já foi mais tardio essa industrialização. Tá? Aqui no Brasil, o marco mesmo foi essa fábrica de tratores, em 1959, e foi bastante intenso a partir da década de 60. Também pegando ali o período que é conhecido como Revolução Verde, que foi um período que teve um grande salto tecnológico. Tá bom? E aí, quando se trata desse salto tecnológico definitivo, a mecanização aumentou a capacidade de trabalho do homem, né? Possibilitou cultivar uma área maior, também permitiu reduzir o valor dos alimentos e também aumentou a área cultivada por família, mas aí provocou o que eu falei anteriormente, o êxodo rural. As pessoas que viviam no campo e não conseguiram aumentar sua área de cultivo acabaram migrando para grandes cidades para tentar conseguir um emprego, arrumar uma coisa melhor que o campo e, consequentemente, a situação ficou pior, lamentavelmente. E aí, pessoal, um período aqui da ditadura militar, esse período foi bem marcante aqui no Brasil, principalmente quando se trata de desmatamento, tá bom? Que foi o período que construíram a Transamazônica, foi uma devastação absurda. Depois eu vou rodar um documentário sobre isso, tá bom? E também no período aqui de 1960 surgiu a Embrapa, as pesquisas, e já mais recentemente nos anos 90 apareceram as multinacionais e avanço também das pesquisas. E aqui, só para vocês terem noção da evolução da quantidade de alimentos, vou citar aqui os principais, tá? Olha só a soja. A soja foi de aproximadamente 27 milhões de toneladas para 214 milhões de toneladas, aumentou quase 700% entre 1961 e 2005. A produção também de carnes aumentou bastante, 272%. E a laranja também. Vale lembrar aqui, citar o exemplo da laranja, a laranja o que contribuiu foram as pesquisas da Embrapa,
principalmente em seleção de porta-enxertos. As laranjas geralmente são produzidas pelo método de enxertia, e o uso do método de enxertia possibilita plantas resistentes a doenças, plantas com produtividade maior, com qualidade de suco maior, e tudo isso também contribuiu para o aumento da produção da laranja aqui no país. Só a nível de curiosidade, a cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são de laranjas brasileiras. O Brasil é o maior exportador de suco concentrado de laranja do mundo. Bom? E aí, quando se trata da modernização, quais foram as consequências da monocultura e mecanização intensa? Monocultura, pessoal, aqui na imagem da esquerda, vocês podem ver, tudo uma única cultura. Né? O que a monocultura faz? Protocolo padrão. Vai limpar a terra. Se você tem uma floresta lá, você vai tirar essa floresta, vai arar, vai gradar, fazer calagem, que é o uso de calcário para corrigir o solo, corrigir a acidez. Aí você vai fazer adubação de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e dentre outras adubações. E aí a monocultura é baseada nisso, no uso exagerado de agrotóxicos, no uso exagerado de fertilizantes, e isso causa um desequilíbrio no ambiente. Porque o ambiente natural, pensem sempre no ambiente natural, um ambiente equilibrado, como um ambiente de floresta. Professor, por que um ambiente de floresta equilibrado? Porque no ambiente equilibrado existem os mecanismos naturais de regulação de populações, tá bom? Cada indivíduo ele tem seu papel no ambiente. O ambiente florestal ele vai ter ali um solo rico em matéria orgânica, um solo rico em micro-organismos. Ele vai ter aves, ele vai ter insetos, ele vai ter besouros, minhocas. Enfim, são vários indivíduos que juntos vão trabalhar gerando energia para o sistema e mantendo o equilíbrio do sistema. Quando a monocultura é implantada, ela simplesmente retira a mata, ela causa um desequilíbrio. E aí vem outras coisas que vão contribuir ainda mais para esse desequilíbrio, que é o uso de agrodefensivos. E esses produtos químicos, eles vão prejudicar o solo, vão matar a microbiota do solo, sem contar prejudicar a nossa saúde. Para vocês terem noção, por exemplo, o pimentão ele é campeão de resíduos de agrotóxicos. O pimentão ele tem cerca de 92% de resíduos de agrotóxicos. Tá? Eu até brinco quando eu vou no supermercado e pego um pimentão, eu olho assim, nossa, que contradição, agrônomo comprando pimentão. Sei que é uma bomba de agrotóxico, estou comprando. Né? Mas enfim, sem contar nos efeitos que causam. Por exemplo, na Revolução Verde surgiu um inseticida que era o DDT, de cloroetano. E esse DDT, ele causava inúmeros efeitos no corpo humano, efeitos a longo prazo, médio prazo. Ele era usado para combater insetos causadores de malária e mosquitos, na verdade, causadores de malária e outras enfermidades. Só que aí foi, na medida em que foram feitos estudos, perceberam que ele causava inúmeros danos na saúde humana. E aí ele foi proibido em 1985. Mas só a nível de curiosidade, no ano de 2019 e no ano de 2020, o Brasil bateu recorde negativo do uso de agrotóxicos. Bom, esses 2 anos aí foram os anos que mais foram liberados agrotóxicos aqui no Brasil. E quem se prejudica somos nós, né? E aí, esses agroquímicos e essa adubação desenfreada vai causar um desequilíbrio no meio ambiente. Se o ambiente está desequilibrado, ele vai estar suscetível ao ataque de pragas e doenças. Tá? Coloquem isso na sua cabeça. Um ambiente equilibrado, um ambiente de floresta, tudo acontece naturalmente. Os processos ecológicos, tá? Cada indivíduo vai ter o seu papel no ambiente e, consequentemente, vai ser feito ali toda a ciclagem, vai ser feita a ciclagem de nutrientes. Um ambiente desequilibrado, ele não tem esses mecanismos naturais e, consequentemente, ele vai estar suscetível a doenças, pragas e por aí vai. E aí, engraçado, né? Nessa imagem aí você está vendo o cara lá todo equipado, aplicando de luva, máscara, aplicando o agroquímico do agrotóxico no alface. O mesmo alface que vai chegar na sua mesa. Né? A não ser que você adquira um produto orgânico. E aí, um período aqui que ficou famoso foi o período conhecido como a Revolução Verde. Né? Esse período ali foi todo esse período de 1920 a 1970 foi conhecido sobre isso daí. Exatamente, Carlos. Exatamente. Só querem produzir milho, cana-de-açúcar, soja e feijão. Exatamente, monocultura, porque é o que rende dinheiro, né? Muita exportação.
venda. E aí, no final de tudo, quem se prejudica é o meio ambiente. Só mais outra curiosidade aqui, o Brasil é um dos países que mais tem água potável no mundo, e é o país que mais desperdiça, e de toda a água potável no mundo, 100% de água doce disponível no mundo, a agricultura usa cerca de 87% é destinado para a agricultura, e desse total geral, 79% é desperdiçado. Terem noção, né? E a água é um recurso natural limitado, um recurso natural escasso, só existe vida na Terra porque tem água, e se houver escassez de água, a vida deixa de existir. Mas, na maioria das vezes, as pessoas só pensam no lucro e não se importam com as consequências, né? Não tem a mínima noção de sustentabilidade. Sustentabilidade, em poucas palavras, seria garantir o sustento da atual geração sem prejudicar as próximas gerações. E aí, pessoal, os resultados da Revolução Verde foram o seguinte: aumento da produtividade, barateamento dos alimentos e necessidade de aumentar a área de produção, aproveitando, obviamente, o uso da tecnologia das máquinas, né? E aí, quais foram os impactos negativos? Resíduo de agrotóxico, ambiente com resíduo de agrotóxico e adubo químico, perda da biodiversidade, desertificação. Por exemplo, gente, a desertificação é um fenômeno que está relacionado à degradação ambiental mais clima, né? A seca é algo que está diretamente relacionado ao clima. Por exemplo, o Nordeste é uma região que vive a seca. Só que assim, você pega uma região como o Nordeste e aí você degrada essa região, vai virar um deserto. Inclusive, tem alguns locais no Nordeste, por exemplo, tem uma cidade no Ceará, que eu esqueci o nome, que ela já está virando um deserto, né? E isso aí está relacionado a práticas de agricultura e pecuária, principalmente pecuária, caprinocultura e ovinocultura, e esse super pastoreio também, o uso de muitos animais, prejudica o solo, sem contar no desmatamento que vai causar erosão e vai deixar esse solo inviável, consequentemente, um deserto. Sem falar também na concentração de renda, né? Sem contar na concentração de renda. O rico ficando cada vez mais rico e o pobre ficando cada vez mais pobre. E aí, foi dentro do salto tecnológico definitivo, por exemplo, quando o homem passou a utilizar de maneira extremamente exacerbada, exagerada, o solo, minerais, a água, e aí despertou um gatilho. Algo está errado aqui. E foi aí que os movimentos foram surgindo a partir de 1960, que foi justamente a agricultura alternativa. Nesse período aí, em 1962, a autora Rachel Carlson, ela lançou um livro muito importante que foi Primavera Silenciosa, que foi um marco, que ela justamente chamava atenção para os impactos dos agrotóxicos no meio ambiente. E a Terra pede socorro, né? Diante de tanta agressão, a Terra pede socorro. E como sabemos que precisamos sustentar a atual geração e as futuras gerações, é muito importante pensar numa agricultura alternativa, né? E qual seria a solução para essa agricultura agressiva? A agroecologia. E aí, diante da agroecologia, eu trouxe uma fala de um autor que eu gosto muito, quando se trata de agroecologia, que é o Glisman. Segundo Glisman, é o seguinte: a agricultura moderna é insustentável. Ela não pode continuar a produzir comida suficiente para a população global a longo prazo, porque deteriora as condições que a tornam possível. Olha só, porque deteriora as condições que a tornam possível. Imaginem, o homem degrada o solo, o homem degrada o ambiente, destrói as florestas, degrada a água, e aí? A gente precisa de solo, a gente precisa de água para produzir alimentos. Se degrada o solo, se não tem água, como é que vai produzir? Então, é muito importante refletir sobre esses impactos e pensar em agriculturas alternativas que não irão trazer esses prejuízos para o ambiente. E aí, pessoal, foi exatamente nesse período, mais ou menos a partir da metade do século XX, que, com relação a esses problemas ambientais, sociais, econômicos e de saúde que foram gerados pela agricultura convencional, por causa do uso exagerado de agrotóxicos, e veio essas agriculturas, vieram, esses movimentos ambientalistas surgiram, tá bom? E foi colocado em pauta. E aí foi justamente que veio esse livro também, o Primavera Silenciosa, Silent Spring, de Rachel Carlson, tá? É um livro bastante marcante nessa época. Chamou a atenção, ó.
Tem alguma coisa errada aí. E aí, quando se trata de agricultura de base ecológica, existem diversas vertentes, né? Agricultura natural, agricultura biológica, agricultura ecológica, agricultura biodinâmica, agricultura orgânica e, finalmente, agroecologia. Como existe muita diversidade de corrente, foi chamada agricultura de base ecológica. Tá? E aí, foi justamente na década de 70 que houve aquele estopim da Revolução Verde. E aí surgiu a agricultura alternativa para justamente mudar esses elementos no sistema de produção convencional e combater esses impactos da Revolução Verde. Uso intenso do solo, revolvimento, uso de agrotóxicos, herbicidas, inseticidas, adubação desenfreada e por aí vai. E aí, nesse contexto aí de agricultura alternativa, que surgiu o movimento agroecológico no Brasil. E veio para justamente combater isso. Tendo ali a mãe agroecologia, combatendo ali agrotóxico, desmatamento, transgênico também, e por aí vai. O transgênico, ainda existem controvérsias sobre ele, se faz mal ou se não faz, ninguém sabe, mas o problema principal do transgênico é que está associado à monocultura, né? Como, por exemplo, a soja e o milho são transgênicos. Então, eles estão associados à monocultura. E aí, pessoal, quando se trata de agroecologia, é o campo de conhecimento que busca uma agricultura sustentável. Quando se falar em sustentabilidade, quando se fala a palavra sustentabilidade, de maneira simples, é o seguinte: garantir o sustento da nossa geração sem prejudicar o sustento das futuras gerações. Bom? Então, é uma forma de pensar como um todo e deixar de ser umbiguista. A agricultura convencional é umbiguista, só pensa nela, só pensa no prazo. Vou plantar aqui, vou ter meu lucro e o resto. O que importa é que eu estou aqui ganhando dinheiro. Mas não é bem assim que a banda toca, não. E, felizmente, a agroecologia chegou para fazer esse diferencial, tá bom? E visa justamente a harmonização com a natureza, o uso racional da terra, na perspectiva da sustentabilidade a longo prazo, encara o solo como um organismo vivo, né? O solo ele tem que ser visualizado como um organismo vivo, porque todas as ações que acontecem no solo, desde a ação das minhocas que produzem humus, dos fungos, como por exemplo as micorrizas, que vão ali auxiliar na absorção de alimentos, vão aumentar a capacidade de raiz de absorção, desde as bactérias benéficas, como a Eugenera rhizóbium, que vão ajudar na fixação de nitrogênio. Enfim, temos que pensar no solo como esse organismo vivo, e a agroecologia pensa dessa forma, diferente da agricultura convencional, que mata o solo. Tá? E aí, pessoal, dentro dessa agricultura alternativa, agroecologia, existem vários indivíduos envolvidos, movimentos sociais, agricultores, professores, estudantes, pesquisadores e extensionistas. Essa parte é muito importante. Aqui no Brasil, nós temos um problema seríssimo com extensão rural. Não adianta ter inúmeras pesquisas se essa tecnologia não é transferida, não chega ao campo. Então, a extensão rural é extremamente importante para que essa tecnologia, essas pesquisas cheguem até o campo e que haja essa conscientização por parte da população do campo. Um dado importante é o seguinte: hoje a agricultura familiar está usando uma quantidade absurda de agrotóxicos, tá bom? Às vezes as pessoas falam, não, veio da roça, não tem agrotóxico. Tem sim, tem muita agricultura familiar que está usando de maneira exagerada. Então, é muito importante que seja realizada essa extensão rural, principalmente da parte dos profissionais voltados para uma agricultura alternativa, para minimizar os danos no meio ambiente e, claro, minimizar os danos na saúde humana. E aí, pessoal, quando se trata da agroecologia, os princípios seriam integridade ambiental, viabilidade econômica e equidade social e igualdade. A monocultura não é nem um pouco igualitária. Tá bom? E aí, quando se trata também dessa degradação, em 1992 houve um encontro, né, o ECO 92, que foi uma confederação do ONU aqui, falou sobre o meio ambiente, desenvolvimento sustentável, e foi um evento muito importante, que foi um momento que fez com que o mundo refletisse a respeito da degradação e refletisse também a respeito das futuras gerações. E 20 anos mais tarde, ocorreu a Rio+20, tá? Que foi justamente que pensou-se em traçar uma agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas.
a gente tem que... o homem, de maneira geral, os seres humanos, de maneira geral, tem que deixar de ser egoístas e tem que pensar nas futuras gerações, né? Porque os recursos naturais, eles são escassos, né? Eles são finitos. Então, temos que pensar nessa perspectiva, que eles são escassos, então temos que usar de maneira racional e não degradar o meio ambiente, tá bom? E aí, finalmente, a frase final é a seguinte: cada organismo tem o seu espaço na natureza. Então, é importante respeitar o espaço de cada organismo para atingir o equilíbrio do ambiente, beneficiando todos aqueles que fazem parte, inclusive os seres humanos. O homem e a natureza têm que andar assim, ó, gente, de mãos dadas, tá bom? Obrigado pela atenção. Tive que dar uma corridinha, consegui terminar no tempo.